Em nome do nosso Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de honra e de orgulho estar aqui, congregando com o pastor Messias. Nós que estivemos juntos ali no Compaz na segunda-feira. E louvado seja Deus, nós temos tido um amor fraternal um pelo outro. Amém. O Senhor é bom. Palavra do Senhor aberta no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 38. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 38. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí para nós. Glória a Deus! Amém. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Parafraseando esse texto, aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13. Apóstolo Paulo diz a Timóteo: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, não precisaria nem de ministrar uma palavra, porque a apresentação da dança e aquilo que o pastor Messias nos relatou aqui, que são experiências ministeriais, eu acho que já preenchia todo o espaço no nosso coração. Mas coração de crente sempre cabe mais um pouquinho, né? Amém. Então vamos lá. Bom, a palavra do Senhor nos fala que nós devemos vigiar. Vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito vem de Deus. Ele não é imperfeito, ele é perfeito. Porém, a nossa carne, ela almeja aquilo que satisfaz a ela. E se nós falarmos aqui que o pecado é ruim, nós estamos mentindo. O pecado é bom, porque o pecado te traz prazer. O pecado te traz alegria naquele momento, momentaneamente. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós pecamos voluntariamente, nós seremos cobrados por termos pecado voluntariamente. Agora, há uma diferença entre você pecar voluntariamente e entre você pecar involuntariamente. Uma coisa é você conheceu uma mulher e a mulher fala para você que é solteira, e aí você começa a namorar essa mulher, depois você descobre que a mulher é casada. Você não agiu de má fé, você não sabia. Outra coisa é uma pessoa chegar na tua casa, querer vender para você um aparelho de som, dizendo para você que aquele aparelho de som já era dele há muito tempo e que ele estava disposto a vender, mas era um produto de furto. Você não sabia. Mas pela lei penal, você pode ser preso pelo crime de receptação. Então você está debaixo da lei. A palavra diz que a carne é fraca. E é todos nós, independente de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um diácono, um evangelista, de ser um cooperador, independente do que seja, a nossa carne é fraca. Mas a nossa carne ela se torna forte
dentro de nós a partir do momento que você alimenta a sua carne. A partir do momento que você alimenta o urso, como que você mata o urso? Deixa ele sem comer. Deixa ele sem comer. Você vai matar ele de fome. Davi enfrentou um urso e enfrentou um leão. Ele matou os dois. E depois veio Golias, primo do Maciel. Veio Golias. E Golias vira para Davi e fala: você vem para cima de mim com pau e pedra? Você está achando que eu sou algum cachorro? Hoje mesmo eu vou entregar teu corpo às aves rapinas. E Davi diz o seguinte para ele: você vem comigo aí com escudo, com isso, com aquilo, mas eu vou contra você no nome poderoso do Senhor. O Salmo de número 20 é um dos salmos que eu mais gosto, que fala assim: uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos no nome glorioso do Senhor. Oh Deus poderoso. Mas o pastor Messias deu uma deixa aqui, que ele pregou exatamente o que eu ia pregar. A igreja, ela aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. A igreja aceita todos que quiserem vir, podem vir, a igreja está aberta, tem lugar para todo mundo. Se estivesse lotado aqui, ia ficar gente lá fora, gente pendurada aqui, mas dava um jeito. Mas a igreja não aceita tudo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo não é dividida com ninguém. A noiva de Cristo não é uma prostituta que qualquer um vai lá e põe a mão. A noiva de Cristo não se vende por nada. Mas existe sempre, né? Sempre tem aqueles que fazem o papel de Alexandre Latueiro, que a palavra diz aqui em 2 Timóteo, deixa eu achar aqui. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente nossas palavras. Hoje o que mais tem na igreja, nas igrejas evangélicas, são pessoas que chegam todo arrebentado. Chega prostituto, chega homossexual, chega com 3, 4 amantes, chega daquele jeito, e ele senta ali, ele conhece Jesus da internet. Ele conhece Jesus da internet. Ah não, Jesus Cristo, Deus é amor, mas a Bíblia fala que ele é fogo consumidor também. E as pessoas hoje estão levando as coisas na base da brincadeira. As pessoas estão levando a vida cristã como se fosse algo banal. Não, eu estou visto no meu terno, bonito, como diz o pastor, chego aqui, falo lindas homilias aqui para os irmãos, lindas palavras para os irmãos, mas aquilo que eu prego eu não vivo. Então quer dizer que você vai aceitar Jesus e vai continuar bebendo aquela cachaça. Você vai aceitar Jesus e vai continuar metendo um cigarro na boca. Às vezes até um cigarrinho do capeta, né? Um cigarrinho de maconha. Você vai aceitar Jesus, mas vai continuar fofoqueiro. Vai continuar com a língua maior do que qual bicho tem uma língua grande? Tamanduá. Com a língua maior que a do tamanduá. Vai aceitar Jesus, mas vai continuar na prática homossexual. Então que Jesus é esse que você aceitou? Porque o nosso Jesus que nós conhecemos e que nós aceitamos, a palavra de Deus fala que ele não aceitava esse tipo de coisa não. A palavra de Deus fala que Zaqueu era cobrador de impostos, e um dia Zaqueu era muito pequeno, subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus falou assim: ó, desce daí que cabe que eu vou lá na tua casa hoje. Chegou lá, Jesus comeu, bebeu, pregou lá dentro. E Zaqueu foi tocado pela palavra e falou o seguinte: ó, negócio seguinte, Jesus, se eu defraudei alguém, vou restituir ele 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje entrou salvação nessa casa. Amém. Aí a pessoa pega, é avarento, não pode ver dinheiro, vê o dinheiro e tal. Você chega na igreja e não quer ofertar. Você tem R$5,10 no bolso, ele oferta uns 10 centavos. E oferta uns 10 centavos. Você tem 1.000 e tem uma nota de 10, ele dá os R$10. Nós não estamos aqui para falar disso.
Mas eu quero dizer que existe muitos Alexandres Latueiros por aí, distorcendo a palavra que nós pastores pregamos. Ele acaba o culto, ele chama o irmão no zap. Ô, você viu a palavra que o pastor pregou? Esse negócio esquisito aqui lá, como é que pode? Como é que o pastor fala um negócio desse? Quem congrega comigo lá na fonte de água viva, já deve ter visto eu mandar umas 5 vezes os outros embora de lá. Porque para mim, quem vem para a igreja e não muda de vida, ele não aceitou Jesus. E eu nunca vi 10 maçãs boas consertar uma maçã ruim. Mas eu já vi uma maçã podre arrebentar com a caixa de maçã. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que nós estamos vivendo os últimos minutos nessa terra. Hoje eu estava conversando com um colega meu e ele estava dizendo, né, sobre aquele Elon Musk. O cara, ele falou que no céu, quando o céu está limpo, dá para ver 212 satélites dele que estão rodando pelo mundo inteiro, monitorando o mundo inteiro. Mas que o sonho maior dele é fazer o homem biônico. Se você perder um braço, ele vai lá e põe um braço biônico em você. Amados irmãos, preste muita atenção naquilo que eu vou dizer aqui. Se você for para as profecias da palavra de Deus, você vai perceber que não está faltando praticamente mais nada acontecer. Quem acompanha a televisão aí sabe que o Silvio Santos foi fazer uma visita lá no Templo de Salomão. Ele foi fazer uma visita lá. E ele chegou perto do Edir Macedo e falou assim, isso está gravado no YouTube, quem quiser é só puxar lá. Ele pegou e falou o seguinte, olha, o Edir, o Silvio Santos é judeu. Olha, o Edir, muito bonito o tempo que você fez, eu te parabenizo, mas eu não te parabenizo pelo dinheiro que você gastou aqui não. Porque eu e mais 3, 4 amigos meus poderíamos fazer um tempo muito maior, muito melhor, muito mais bonito que esse. Mas eu estou te parabenizando pela ideia de construir o templo de Salomão. E muitos não sabem, mas o terceiro templo já está sendo levantado. Já está sendo levantado. E o povo judeu vai ser enganado. E eles vão ser enganados por quê? Porque vai ser assinado um tratado de paz. E quando esse tratado de paz for assinado, 3 anos e meio, o anticristo vai entrar dentro do templo e ele vai querer ser adorado lá dentro. E é ali que o povo judeu vai entender que foi enganado. Porque eles só adoram a um Deus chamado Jeová. Tem muito crente dentro da igreja, como o próprio pastor falou, e eu prego isso direto na igreja. Acreditando em falácias, em sofismas, em coisas que não existem. O pastor Cláudio Duarte fala, né, que antigamente as pessoas de hoje, elas têm medo de umas coisas normais, tem medo de namorar, tem medo de casar, tem medo de construir uma casa, de entrar no financiamento. Nós lá atrás, na minha idade, lá para trás, nós tínhamos medo de mula sem cabeça, nós tínhamos medo do boitatá, do homem do saco, nós tínhamos medo dessas coisas. O crente, ele tem que ter, não é medo da volta de Jesus. Se você tem medo da volta de Jesus, meu irmão, tem algo errado na sua vida. Porque o crente, ele tem que ser esperançoso na volta de Jesus. Porque nós vivemos para isso. Nós aceitamos Jesus porque nós sabemos que Ele vai voltar para nos buscar. Oh, glória a Deus. Quem está vivo, dê um glória a Deus. E as pessoas têm que entender que não é só chegar aqui e sentar com um terno bonito e ter o título de pastor, porque ninguém sabe, a não ser quem é pastor, o vale que nós passamos pelas nossas ovelhas. Quantas vezes eu entrei dentro do quarto e fui chorar? Quantas vezes eu saí da minha casa 2 horas da manhã para atender, eu e minha esposa, deixava os meninos dormir e atender casais que estavam lá precisando. E as pessoas, a coisa que mais acontece com nós pastores, pastor Messias é pastor há 40 anos, pastor? 40 anos de pastorado. O que mais acontece com nós pastores é ingratidão. O que mais acontece? Você luta, você peleja, você arranca os carrapichos, você tosa, você é o veterinário, você é o que cuida, você que dá o alimento, muitas vezes a mamadeira na boca.
E depois aquela ovelha simplesmente, ela dá uma olhadinha para Campina Verde depois do aprisco e vai embora. E aí ela esquece que lá fora tem cobra, lá fora tem urso, lá fora tem outro tipo de bicho aí. Eu quero dizer para vocês nessa noite que nós não estamos aqui brincando de ser crente. Eu poderia estar na minha casa agora, deitado lá assistindo uma televisão, um jornal que eu gosto, assistindo um filme, mas o pastor Messias me ligou. Que dia que você me ligou, né, pastor? Foi sábado? Não, sexta-feira. E o senhor não sabe, eu ia estar de férias a partir de ontem. Eu odiei minhas férias. Eu ia estar de férias a partir de segunda-feira. Eu adiei as minhas férias porque o pastor Messias disse: não, leva uma palavra. Claro, aí. Se eu tenho a oportunidade, as férias, espera aí. Se eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para a Irmandade, para essa parte do corpo de Cristo aqui, eu vou vir, aí. Eu não vou vir, não? Claro que eu vou vir, aí. As pessoas estão vivendo os dias de hoje como no tempo de Noé. Noé demorou 156 anos, se eu não me engano, para poder construir a arca. Vocês acham que ele não pregou a palavra lá? Pregou. Mas quando ele entra com a família dele, com os bichos, tudo, quem que fechou a porta? Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora a porta que Deus abre também ninguém fecha. O diabo, irmãos, ele não cria nada, ele copia. Ele tenta fazer as coisas iguais. O Espírito Santo manifesta na vida dos irmãos. Aí tem irmão que pula, tem irmão que roda, tem irmão que tal e fala em línguas estranhas. Você vai no centro de Umbanda, a mesma coisa. O diabo que entra no corpo de um lá e ele começa a rodar e não sei o que. Só que a diferença é que nós estamos cheios do Espírito Santo. E eles estão cheios do espírito de porco lá. Eles estão cheios de demônios lá. E demônios, amados irmãos, nós temos que começar a parar com esse negócio. Nós temos que começar a tirar essa cultura. É pombagira. É Zé Pilintra. É Maria não sei da quanta. É demônio. Demônio não tem sexo. Demônio é um ser assexuado. Ele não possui sexo. E aí o que acontece? Porque as pessoas vão acreditando nessas falácias aí. Não, vou te dar um patuazinho aqui para te proteger, um trevo de 4 folhas, vou te dar aqui um pé de coelho, vou te dar não sei o quê. Aí o irmão pega, igual meu pastor presidente contou essa semana. Pastor, eu acho que eu vou jogar na Mega Sena da virada, que se eu ganhar, nós vamos levantar a igreja de uma vez. O pastor virou para a cara dele: que vergonha, rapaz, na sua cara. Que vergonha na cara. Eu vou contar uma experiência minha aqui, irmão. Que é engraçado. Sabe esse sumo nas cabras aí? Vende? Muito tempo atrás, resolvi comprar um troço daquele. Mas a lambada veio de uma vez. Não demorou 5 minutos. Eu estava com a minha filha, com a Alice. Eu falei: Alice, eu vou comprar um trem desse aqui. E nós vamos ganhar esse negócio. Você não vai contar nada pra sua mãe não, viu? E tal. Aí nós fomos lá no Real, sei lá. Na hora que estava em frente ali a lanchonete do Dio, ali que tem uma clínica de fisioterapia, tomei um tombo ali, meu irmão, rebentei chinelo, rebentei tudo. Na hora que eu cheguei em casa, na hora que eu fui lá, machuquei o dedo, né? Na hora que eu estou lamelando o dedo da Alice: mamãe, papai comprou minhas capas, tomou um tombo lá na rua. Me entregou, mas me entregou bonito. O diabo, ele ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E nós, cada um aqui que tem 2 pares de ouvido, tem 2 pares de orelha, tem 2 orelhas, nós somos sujeitos a ouvir muitas vezes a voz dele. Tem um tal de nada a ver aí que o povo fala, e para mim essa desgraça desse nada a ver aí é um demônio. Porque tem um tanto de gente que fala assim: não tem nada a ver não. Aí quando você vai ver, você vai viver a consequência do nada a ver lá na frente. O cara começa a namorar, o pastor falou, eu prego isso lá para os meus homens direto. Lá eu oro para eles casar. Eu faço oração lá para eles casar. Mas não é pagar qualquer porcaria por aí não. Casar com gente que ama a Deus em primeiro lugar. E tal. Você falou para aquele menino ali, tem 12 anos aquele menino ali. E tal. 12 anos. Calça 49. E tal.
49 o pé do menino. É, família aí é de gigante mesmo. É descendência de Golias mesmo. É. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, que eu não tenho muito o que falar. O pastor foi cirúrgico em tudo que ele disse aqui. Eu costumo dizer lá na Fonte de Água Viva, para você não olhar para a horta do seu vizinho e cobiçar a horta dele. Porque você não sabe o que tem ali. Você não sabe o que foi plantado ali. Talvez você está vendo um pé de alface lindo e maravilhoso, mas cheio de agrotóxico. Talvez você olhe um pé de couve bonito. Nossa, meu pé de couve não cresce, o dedo já cresceu. Está cheio de purgão o pé de couve dele. Nossa, mas fulano de tal trocou de carro. O que mais fala de mim lá em Boteiros é isso aí. Que eu troco de carro direto. Aí eu gosto de trocar, eu gosto de trocar mesmo. Então, aí o que acontece? Aí eles pegam, só que as pessoas pegam e ficam pensando, ser pastor deve ser bom demais, né? Ganha dinheiro pra caramba. Eu não sou assalariado na minha igreja. Eu não sou. Só que eu trabalhei 32 anos da minha vida. E os 25 últimos anos da minha vida profissional, eu fui militar. Eu sou segundo sargento da Polícia Militar. A polícia que paga meu salário. Então eu troco de carro com o dinheiro que eu ganho da polícia. Aí as pessoas pegam e começam a te invejar. Poxa, esse irmão aí, rapaz, pô, carrão. Mas já andou 11 pessoas dentro daquele carro ali, porque aquele carro ali, desde que comprei, eu falei, isso aqui é da obra. Isso aqui é para carregar os irmãos da obra. Nós vinha para cá, e vinha mais 2 carros. Aí aconteceu um problema, um irmão passou mal, o outro não pôde vir. Aí o dono do ponto da igreja veio trazer os meninos para nós. Ele vai vir buscar daqui a pouco aqui. E tal. Senão nós íamos montuar todo mundo ali, ia vir todo mundo. Entendeu? Compromisso é compromisso. Não faz não. Mas aí o que acontece, amados? As pessoas precisam entender que para chegar a um nível do diaconato, do presbitério, de pastor, de bispo, para chegar a apóstolo, para chegar nisso aí, tem estrada. Você pode receber o chamado hoje, mas ser escolhido daqui 30 anos. E tem um detalhe. A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Porque muitos dos que são chamados não passam pela prova do chamado. Ele não passa pela prova. Às vezes a fraqueza dele é mulher. Quantos escândalos nós já não vimos? Às vezes ele é ladrão, rouba o dinheiro da igreja. Então, aquele que o Senhor escolheu, a Bíblia fala que aqueles a quem Deus deu a Cristo, de modo algum ele vai lançar fora. Mas ele não falou que todos que são chamados serão escolhidos, não. E tem muita gente que quer trabalhar na obra, que a pessoa tem um coração bom, tem um coração de servo, mas tem que aprender a esperar. Tem que aprender a ter o tempo, porque senão você vai pular etapas e você vai ser igual aquelas mangas temporã. Você olha, ela está amarela por dentro, mas tá por fora, mas está verde por dentro. E ser pastor, ser obreiro na casa do Senhor, é ter que enfrentar esse tipo de gente aqui, ó, Alexandre Latueiro. Eu frequentava a igreja Batista Ágape em Poços. E teve um dia que o pastor deu uma oportunidade para um rapaz lá, para ele orar pelos dízimos. Mas o cara era contra dízimo. O cara era contra o dízimo, pastor. Tanto que ele não ficou na igreja. Ele foi para outra igreja para ele não dizimar. Ele era contra o dízimo mesmo. Agora, as pessoas, tem pessoas que querem só o bônus da Bíblia. Ela não quer o ônus. Eu vou ensinar uma coisa para os irmãos aqui. O pastor Michel deve ter ensinado isso. A Bíblia, ela é um livro de condição para você obter a concessão. Você pode olhar. Tem muitas histórias aqui. Vou citar o Salmo 23 que o irmão leu. O Senhor é meu pastor e nada me... Mas quem tem que ser o seu pastor? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Aonde você tem que estar para você descansar?
no esconderijo do Altíssimo. Se não for lá, você não vai descansar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Condição, qual que é a condição? É ter? Não, é ser. É crer. É crer. E aí é onde eu falo para as pessoas, que tem muita gente que acha que no dia do juízo final, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Tem muita gente pregando isso aí, humanismo. Isso não vai acontecer não, irmãos. A Bíblia fala em vários pontos que poucos vão se salvar. Então presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está falando. Presta atenção no que você está vivendo. Presta atenção naquilo que sai da tua boca. A mesma boca que procede de bênção, procede de maldição. Nós não podemos deixar de hipótese alguma de buscar ao Senhor, seja a hora que for. Tem gente que gosta de orar só de noite, na hora de dormir, mas e durante o dia? Você tem que orar várias vezes no dia. Você tem que andar em espírito. Por quê? Porque na hora que dá oportunidade, o Espírito Santo vai te dar a revelação do que fazer. Eu estava um dia, eu tinha acabado o culto de manhã e fui lá no supermercado, e fui no... Não, desculpa. Eu tinha ido para Guaxupé, buscar minha sogra lá, se eu não me engano. E quando nós chegamos em casa, eu não tenho costume de sair sem avisar minha mulher onde eu vou. Aí, só deixei o carro na garagem e saí, senti de sair. E fui lá no supermercado central. Quando eu cheguei lá no supermercado central, o Senhor falou comigo assim: vai lá na Edmil. Vai lá na Edmil. Eu falei: vou fazer o que lá? Não vou comprar nada lá. Vai lá que eu tenho algo para entregar para o meu servo. E eu fui. E estava usando máscara, aquele negócio. Chegou um rapaz perto de mim. Chegou perto de mim e falou assim: você aposentou muito novo aí? E que é polícia é macaco velho, né? Eu falei: esse cara tá me conhecendo de máscara, polícia. Então não tem errado, eu vou preparar os murros, né? Qualquer coisa, dou um só e já deito ele, né? Aí ele perguntou para mim: que arma que você usa? Falei: eu uso uma espada. Aí ele parou, olhou bem dentro do meu olho. Eu nunca chorei nem pela minha mãe. Ele falou desse jeito: eu nunca chorei nem pela minha mãe. E ajoelhou no chão. Ficou mais ou menos 1 minuto ajoelhado no chão. Daí a pouco as mãos. Foi endemoniado. Aí um monte de gente passando para lá. Rapaz, eu fui pus a mão na cabeça dele: em nome de Jesus, sai. Aí ele levantou, ele bateu o olho dentro do meu olho de novo, ele caiu. Aí veio a legião pesada, né? Aí veio, né? Veio em frente a Edmil. O rapaz que trabalha em Edmil trabalha até lá, é testemunha disso. E ele ficou, e eu orando lá e repreendi com a legião de demônio. Ele foi liberto. Quando ele levantou: uai, sargento, como é que o senhor está? Tem tempo que eu não vejo o senhor. Uai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vim aqui. O Senhor muitas das vezes vai te testar nos lugares que você menos imagina, com as pessoas que você menos imagina. Esse mesmo cara passou um mês depois, eu saindo do culto, entrei dentro do central, ele veio atrás de mim e veio para grudar no meu pescoço. Só que tem um tocha que anda comigo, né? Eu peguei e falei com ele: ó, se você encostar um dedo em mim, o anjo que anda comigo vai te dar um couro. Ele vai te partir você no meio. Ele na hora, aí eu virei pro Tiago, falei: Tiago, agora é todo seu, pode expulsar. E que eu já estou indo embora, que eu estou querendo almoçar. Deixei lá pro Tiago lá e fui embora. E tal. Então nós cristãos, nós temos que entender a palavra de Deus. E eu vou parafrasear aqui uma frase do pastor Abílio Santana: crente é carregador de cruz, expulsador de demônio. Põe a mão na cabeça da pessoa para a pessoa ser curada. Ele vai falar novas línguas. Se ele beber alguma coisa mortífera, não lhe causar dano. Esse é o crente que serve Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o crente que serve Jesus Cristo de Nazaré. É o que não tem medo de enfrentar nada. Ele não tem medo, porque o amor que tem nele em Cristo afasta o medo. Crente não pode ser covarde, crente não pode ser tímido, crente não pode ser medroso. Crente tem que ser audacioso. Crente tem que ser audacioso. Muitas vezes eu estava no monte orando, e eu falava com Deus: Deus, aqui ó, o negócio é o seguinte, tá difícil demais aqui, ué. Esse povo que tem um coração duro demais, ué.
Dá uma estratégia para a gente poder utilizar aqui, porque está difícil o negócio aqui e tal. E Deus respondia e dava a estratégia. Começamos a nossa igreja com 1 ano, e ficamos 1 ano em 4, 5, 6 pessoas. No ano de 2022 veio a colheita. Hoje, graças a Deus, a igreja está bem cheia. Nós temos vários departamentos lá, crianças, jovens, mulheres, homens. Tem mais? Qual outro aí que eu estou esquecendo? Dança. Jesus é o nosso convidado, foi um culto que o Senhor me deu. Mandou fazer esse culto no lar, na casa das pessoas. E já ganhamos almas nesse culto, né? Hoje a nossa igreja deve ter pelo menos uns 6 pregadores. Mais ou menos uns 6 pregadores. Hoje nós temos um corpo diaconal. Temos diáconos, temos diaconisa, temos presbítero, temos missionária. Somos 2 pastores, eu e minha esposa. E nós estamos ali para trabalhar para o Senhor. Aonde o Senhor nos mandar, a gente vai. E nunca tivemos problema desse negócio. Eu não vou porque eu não tenho oferta. Eu não vou porque não tenho gasolina. Não estou nem disso não. Véio. Se me convidou, estou dentro. Me convidar, eu fui pregar lá em Pedreira. Quem conhece Pedreira? Lá de Campinas. Lá. Fui pregar num lugar lá. Eu estava pregando em Itapiratiba. O rapaz me viu pregando. O Espírito Santo falou com ele, vai lá. Chegou lá, o camarada da presbítero falou para mim isso aqui. Ele me chamou até de pastor. Ele falou, pastor, o senhor não pode pregar na minha cidade, não, lá em Pedreira e tal, em novembro, e isso era setembro. Eu ia estar de férias em novembro. Eu falei, posso. Aí tinha um outro pastor comigo, outro pastor falou assim, eu não vou não, porque é longe, gasta muito e tal. Aí o rapaz rasgou o verbo, eu não tenho condição de dar nem o dinheiro do pedágio. Se isso é por amor mesmo. Eu falei, não, então nós vamos, meu filho, nós vamos por amor mesmo, na obra do Senhor e tal. Cheguei lá, pastor. A liderança em cima me tratou como se eu fosse um Zé Ninguém, um cachorro. Só porque eu não estava de gravata. Só porque eu não estava de gravata. Tá? De paletó, eu estava sem gravata. Beleza. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o homem, né? E nisso, quando eu cheguei na casa do rapaz, que o lugar era na roça. Um monte de quilômetros para frente da cidade, na roça lá. Assembleia pequenininha lá e tal. Aí quando eu cheguei na casa do rapaz, fomos tomar banho para a gente ir para o culto, eu já vi o primeiro milagre. Minha esposa é testemunha disso. O cara não enxerga e dirige. Ele tem um tablet desse tamanho, assim, as letras desse tamanho para ele conseguir ler a Bíblia. O cara não enxerga e dirige. Foi o primeiro milagre que eu vi lá. Falei, Jesus mesmo, irmão. Eu falei, Jesus mesmo. Eu falei, misericórdia, como é que esse cara consegue? E eu atrás dele. E ele indo no caminho, e outra coisa, não ia para lá e para cá, não. Certinho. E eram uns 10 quilômetros, né, da casa dele, igreja, né? Até mais. Beleza. Chegou lá, sentei lá no último banco, como eu sempre faço. Aí um diácono veio, pastor, senta lá na frente. Lá. Falei, não, irmão, estou satisfeito aqui. Eu congrego, nós congregamos com muita liberdade com o Senhor, fique em paz. Não, só senta lá. Aí eu fui, né? Cheguei lá, banco assim, o presbítero sentou aqui, pastor aqui, eu lá, me deram um salto de uma cadeira. Não sentaram perto de mim, não. O pastor foi me apresentar e ele virou para mim. Nós vamos receber uma palavra aqui do como é que é o seu nome mesmo? Eu falei, nossa, Jesus toma conta. Aí eu peguei e falei com Deus na hora, assim, falou, Senhor, se não for para mim pregar aqui hoje, fala para esse homem falar que eu não posso pregar, que eu não estou vestido adequado, que eu estou de qualquer maneira. Mas Deus não falou. E quando eu passei a mão naquele microfone, o pastor Márcio sumiu e entrou ali, foi o Espírito Santo. No final do culto, o pastor virou, me chamou no canto. Você tem que vir pregar aqui amanhã na escola bíblica, pelo amor de Deus, vem, irmão e tal. Falei, não posso, eu tenho que ir embora. Eu moro longe, eu moro em Botelho, não veio os meus filhos todos comigo, então eu preciso ir embora. E aí, ele falou assim, tudo que o irmão pregou aqui é o que eu estou vivendo com os meus obreiros aqui na igreja. Alexandre Zatueiro. Às vezes você acha que você está na frente de um trabalho, então todo mundo bate palma para você, todo mundo isso para você, mas não vê as flechadas que a gente toma nas costas.
São muitas flechadas, é muita pedrada que a gente toma. Mas Deus nos deu um escudo da fé, para a gente se defender disso. Hoje essas coisas não me abalam mais não. No começo do meu ministério abalava muito. Hoje não. Hoje não abala mais não. Que vem de outro crente não abala mais não. Se o crente não quiser ficar na igreja, filho, ele caça o rumo dele, vai para outra igreja, vai viver a vida dele para lá. Agora, o que nós não aceitamos de hipótese alguma, isso está até no nosso estatuto, é a questão da fofoca. Se tiver fofoca, o cara vai rodar mesmo. Não fica não. Se um irmão levantar um falso testemunho do outro lá, dentro da igreja, e for para apuração, e apurou que realmente é fofoca, aquele irmão é desligado da igreja. E não é questão de ser ruim, e não é questão de ser mal, mas eu não tenho pena nenhuma do cara que é fofoqueiro. Porque o cara que é fofoqueiro, ele não destrói só uma pessoa, ele arrebenta com uma igreja inteira. E quantas almas que estão aqui? Quantas almas que Jesus vai vir buscar daqui? Se Jesus voltar hoje, nós vamos subir. Nós vamos subir. Agora, se tiver um fogo estranho no nosso meio, como é que faz, pastor? Se tiver um fogo estranho no nosso meio, não dá. Então, toda pessoa que chega na fonte de água viva, nós temos essa conversa com ela no discipulado. Fala, aqui é assim, assim, assado. Se você pecou e arrependeu, Jesus te perdoa, claro, você não vai pegar se você tem algum carro, você vai se sentar no banco um tempo ali e tal, etc. Mas não vou te excluir. Agora, se você for focar aqui dentro, você vai rodar. Você não fica não. Então eu não tenho medo nenhum, pastor Messias. Não tenho receio nenhum de virar para uma pessoa e falar, hoje você está fora de comunhão com a igreja, porque você é fofoqueiro, porque você resiste à palavra de Deus. A palavra de Deus, para a gente pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo ele tem que nos dar essa palavra. Ele nos dá essa palavra. E a gente prega com um objetivo, único objetivo: salvação. A gente não prega por causa de cura, a gente não prega por causa de bens materiais, a gente não prega porque a igreja é um clube social, então você não tem lugar nenhum para vir, então você vem para a igreja. Nós não pregamos isso, nós pregamos salvação, porque você pode ter câncer, você pode ter AIDS, você pode estar morrendo e etc e tal, e ser curado, mas vai morrer do mesmo jeito lá para frente. E se você não tiver aceitado Jesus, você vai para o inferno. Então nós temos que pregar que Jesus está voltando, e Ele está voltando, Ele está vindo aí para buscar nós. E se você não estiver preparado, prepara, como diz o pastor Messias. Nem o teu nome tu sabe, nem o teu nome tu sabe, nem a tua roupa vai entrar lá. Vai estar andando, vai cair um montinho de roupa dele. Então não briga com Deus não. Eu falo isso para todos, tanto os jovens da nossa igreja, os irmãos da nossa igreja, os irmãos daqui. Não briga com Deus não. Apesar de que Deus tem senso de humor, mas Deus não é palhaço não. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus também que pode amaldiçoar. Se você ler lá em Deuteronômio 28, né, pastor? Vai falar lá sobre as bênçãos e maldições. Quantas pessoas que nós conhecemos que vêm de uma raiz toda arrebentada, vem de uma raiz que tem 5 moças, nenhuma das moças casa, quando casa separa tudo, ou fica tudo grávida, ou é tudo lésbica, ou é tudo homossexual, ou é tudo bandido. E a pessoa chega na igreja, ela quer ouvir o quê? Que Jesus transforma. Agora, Jesus transforma de um dia para o outro? Em alguns casos sim, em outros casos não. Mas o que liberta é isso aqui, ó. Palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se você está conhecendo uma verdade diferente dessa aqui, pula fora. Se você está conhecendo um Jesus cor-de-rosa que está lá na parada gay, cuidado com isso. Saiu a Michele Bolsonaro lá que fazia culto lá no Planalto, etc e tal.
No terceiro dia que o Lula estava lá, estava o povo da Umbanda, da Macumba, do tabaco, estava tudo lá jogando sal. Tem uns negócios aí que é meio esquisito, né, irmãos? Tem gente que acredita até em poste, né, como eu costumo dizer. Traga a pessoa amada em 3 dias, né? Tem gente que acredita em poste, né? E tal. Eu quero dizer para você, firma a sua vida em Cristo Jesus. Firma a sua vida nele. Porque ele vai honrar aqueles que honraram ele aqui nessa terra. Salvação é conquistada aqui. Ninguém conquista a salvação no céu. Nós conquistamos a salvação aqui. E aqueles que serão salvos vão ser arrebatados. Se o Espírito Santo está no nosso meio hoje, é muito mais fácil você se convencer do pecado. Mas quando a igreja for tirada daqui, ele também será tirado, o Espírito Santo. E aí, você vai pegar um pedaço da Bíblia que todo mundo entende. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não vai entender. Porque quem te dá o entendimento não vai estar aqui mais. E aí vai vir o 666, a questão do chip e outras coisas mais. Prestem atenção. Prestem atenção no que está acontecendo ao seu redor. Presta atenção. As coisas não são brincadeira, as coisas não são de qualquer maneira. O nosso Deus não criou o mundo de qualquer maneira. O pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, a morte veio junto. Toma cuidado. Toma cuidado, para que você não perca a sua coroa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fique de pé nesse momento. Se me permite parar. Curva sua cabeça. Poderoso Deus e eterno Pai, nesta noite nós estamos aqui reunidos, Pai, em família, porque somos um só povo. Placa de igreja para nós não significa nada, é só questão burocrática. O que importa é o que está dentro da igreja. E aqui estão os teus filhos. E nesta noite eu quero clamar ao Senhor, Pai, que olhe pela vida de cada um. Decanta lá, balaço, ele canta lá, balaço. Ribalaço, ele canta lá. Decanta lá, balaço, ele canta lá, balaço. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai, que aqueles irmãos que não puderam vir, o que aconteceu com eles, ele canta laço, ele canta lá, balaço. O Senhor sabe. Então visita eles, Pai. Visita aqueles que estão fracos na fé. Visita aqueles, meu Pai, que estão amargurados, transtornados, estão presos em cadeias, meu Pai, em correntes. Em nome do Senhor Jesus, liberta, meu Pai. Que nessa hora, meu Pai, a espada, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, ela possa passar e libertar as pessoas das correntes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos pelos enfermos, aqueles que estão com problema no coração, problema de angina, problema de sopro, problema de coração grande, doença do barbeiro, aqueles que estão, meu Pai, perdendo o olfato, estão perdendo a audição, a visão, com Covid, com gripe H1N1, problema no pâncreas, problema no baço, no rim, na laringe, na faringe, problema de unha encravada, problema de leucemia, o sangue, meu Pai, está raliando, problema na coluna, na bacia, nos joelhos, nos pés, problemas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, no estômago, bactérias, pessoas com anorexia, bulimia, pessoas, meu Pai, com arteriosclerose, com miopia, catarata, glaucoma, pessoas, meu Pai, que estão perdendo os dentes, meu Deus, pessoas que estão, meu Pai, não estão conseguindo, meu Pai, urinar, meu Pai, porque estão com pedra no rim. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a fazer uma limpeza, meu Pai, em cada um de nós. Meu Deus, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas, meu Pai, com esquizofrenia, pessoas que estão vivendo, meu Pai, debaixo de um jugo muito pesado do diabo. Nessa noite eu quero declarar que Jesus Cristo cruzou os seus caminhos, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
que já está derrotado pelo poder do nome de Jesus. Ó Espírito Santo, fala com o teu povo, enche o teu povo. Ribalaço, ele canta lá, balaço, decanta lá, balaço, ele canta lá. Ó Deus, derrama da tua Shekinah sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqueles que estão desempregados possam conseguir trabalho para sustentar suas famílias, aqueles que estão trabalhando possam ser promovidos no seu trabalho, possam ter um aumento de seu salário. Ó Deus, que as mulheres, meu Pai, possam ser aquelas que edificam o lar e não como a tola que com a sua própria mão derruba. E os homens, os maridos, que eles amem as suas esposas. Pai, eu oro pelos solteiros, meu Deus, tanto desta igreja quanto da fonte de água viva. Meu Deus, que eles não sejam enganados por qualquer um que vem do mundo para arrancar de dentro da igreja, mas que eles possam, Pai, olhar uns para os outros e o Senhor, Pai, possa mostrar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer mostrar. Ó Deus, que cada um, Pai, conheça a pessoa certa para estar junto na caminhada, porque a tua palavra diz que melhor é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória, e que a graça do Senhor esteja conosco. E assim nós oramos, ó Pai, te agradecendo e louvando ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui junto com essa parte do corpo de Cristo. Muito obrigado, meu Deus, e que em nome do Senhor Jesus a dança possa ter trago, meu Pai, um despertamento para as pessoas, que a palavra do pastor Messias tenha trago despertamento para nós, e que a minha palavra que foi ministrada através do Espírito Santo também tenha trago despertamento para a igreja. E assim nós oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.